Porque a deputada federal Tabata Amaral, que é do PSB, que integra o Centrão, hein? Bom que se diga isso, está saindo do Centrão agora. Negocia para ter o apoio do PSDB, que também integra o Centrão, a sua candidatura nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. E para estreitar os laços, ela se reuniu nessa quinta-feira com o José Serra. Olha o Serra aí de novo, figura emblemática dentro do Partido Tucano. Serra foi um grande governador de São Paulo, preparadíssimo, foi o grande secretário do governo Montoro. No Instagram, Tabata publicou um registro da reunião com o Serra, hein? Abre aspas. Foi muito inspirador conversar com o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, José Serra, que tem uma trajetória admirável de dedicação à vida pública, tanto no Executivo quanto no Congresso e em São Paulo. Fecha aspas. Olha só, com um discurso de tucaninha. Olha só. Desde quando começaram os movimentos para ser candidata, a Tabata Amaral teve encontros com vários ex-prefeitos, hein? Falou com o João Dória. João Dória é polêmico? É polêmico. Mas foi bom prefeito? Não dá para negar. Foi bom governador? Quem vai negar? Claro que foi bom prefeito e foi um dos melhores governadores que São Paulo já teve. Eu não gosto do Dória, isso é outra coisa. Exato. O Dória fala, pouco importa, analisa a gestão, seja em pessoal. O João Dória, do João Dória você vai para Luiz Erundina, que politicamente é um outro perfil, Gilberto Kassab, Fernando Haddad e até Marta Suplicy. Dessa maneira, é o que eu falei, mas é isso mesmo, a Tabata está dando uma tucanada. Bate com a asinha aqui, bate com a asinha ali, vai chegando aqui, uma bicadinha no Serra. Então, deixo a bola para você chutar e fazer o comentário. O Ricardo Nunes vai ter, se tiver, imagina a seguinte eleição, Boulos, fechado com a esquerda. Sim. Boulos, segundo turno, ponto. Vai ficar bonzinho no primeiro turno, tal, não vai falar de invasão de casa, de terra, de coisa nenhuma. Então, Boulos quietinho, tá? Boulos Santo. Depois do Boulos Santo, nós vamos ter Ricardo Nunes. E no pé do Ricardo Nunes, que nem aquele trailer que você está puxando, tem Ricardo Salles no cangote dele fungando e até babando. Depois você tem o Kim Kataguiri. O Kim bate também, tem uma língua afiada que... E aí tem a Tabata Amaral, a menina brilhante, que não briga com ninguém, novidade, simpática, tomando o voto do Boulos, tomando o voto da direita, indo no centro, uma candidata moderna, não é? Ela é brilhante, essa menina. Uma mulher educada, culta, preparada e jovem. Meu Deus! Vai ficar complicado, hein, Deise? Quem? Marina Helena. Também é uma mulher, economista, preparada. Nossa, verdade. Também é direita. Maria Helena também, do Partido do Novo. Então vai ter que ela, claro, vai ter o seu segmento de votos também, e pode impactar. Mas eu acho que esses são os atores que vão estar ali mais no ringue. Pode ser que eu esteja enganado. Deise, qual a sua avaliação? A avaliação é que implode os votos da direita, né? A gente tem a esquerda unida, aí tem que lembrar, assim... O voto do paulistano durante a eleição municipal, que é diferente do voto na estadual e na presidencial, mas o voto do paulistano na municipal, normalmente, quem decide a eleição aqui em São Paulo é um voto de centro. E com esse horror de candidato aqui, o Ricardo Nunes, o Salles, a Tabata ali negociando com o PSDB e o Kim, vai pulverizar. E aí a chance da esquerda ganhar ela é muito maior, né? E aí a gente tem que lembrar algumas coisas assim, sobre o que o Alessandro estava falando. Essa implosão do Bolsonaro agora e do Valdemar Costa Neto vai enfraquecer as eleições municipais e vai enfraquecer mais ainda essa direita, porque a política é bastidor. Muitos candidatos não vão querer se unir às alas mais fortes do PL ou bolsonaristas para não se vincular a essa operação da Polícia Federal.
some-se a isso, a esse próprio enfraquecimento do PL, por causa da questão do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto, aí vocês imaginem o que vai acontecer com uma esquerda que se uniu inteira em torno do Boulos. Então, se o Boulos passar pelo primeiro turno ileso, sem defender os extremismos dele, ele vai para o segundo turno com a direita pulverizada. E mesmo assim, se for para o segundo turno, eu acho que essa é uma das grandes possibilidades do Boulos e da Marta conseguirem levar uma eleição aqui em São Paulo no primeiro turno, da esquerda conseguir levar. A Camila Rocha, que é uma cientista política, ela tem um livro chamado Menos Marx, Mais Mises, e ela é de esquerda, ela se declara de esquerda, mas ela faz um trabalho brilhante, um dos melhores trabalhos sobre a direita no Brasil. E ela fala que a direita ela só conseguiu se organizar e eleger Bolsonaro porque pela primeira vez na sua história ela se uniu em torno de um nome. Antes tinha ali o Fernando Henrique Cardoso, que nunca foi um líder partidário, um líder midiático, veio o Bolsonaro e toda a direita se uniu em torno dele. E aí alguns trabalhos de mídia foram muito bem feitos ali, como por exemplo pelo Olavo de Carvalho, que conseguiu pegar temas complexos da direita e traduzir numa linguagem mais simples que todo mundo pudesse assimilar e se identificar com aquele bolsonarismo. Então por isso que o bolsonarismo deu certo na política brasileira. Então eu acho que esse livro ele é muito simbólico, porque ele trata justamente do porquê que a direita pela primeira vez deu certo no Brasil com representante a ponto de bater a esquerda. E aí quando a gente chega para uma eleição municipal com todos esses problemas e toda a direita dividida, acho que o resultado qualquer um sabe, né? Não precisa ser cientista político para falar. Agora, o Rose, a Mônica e o Azoni, queria que vocês fossem mais concisos, vocês já comentaram na primeira parte. Como é que fica essa eleição, então? Olha, o Ricardo Salles, ele está saindo com mais de 8%, está com quase 9%. Então ele tem um público. O bolsonarismo está acabando. Na capital ele perdeu do Lula. 20% tem. 20% tem. Então, eu acho que é o seguinte, apoio, o Lula levou Haddad para falar com Paulo Maluf na eleição para prefeito em 2012. E aí foi criticado até por segmentos do PT e ele disse, vocês não entendem da política moderna, nós temos que fazer coalizão, alianças para chegar ao poder. Então essa timidez que a esquerda não tem, por causa da personalidade do Lula, parece que a direita é mais envergonhadinha, tem medinho, e isso pode atrapalhar. Capês, eu não sei se é envergonhadinha, medinho, ou se é de fato desarticulada mesmo, ou cada um correndo com o seu interesse para um lado aqui. O que é importante a gente analisar com calma é o seguinte, hoje nós estamos tendo vários fatos aí com essa questão da Polícia Federal em cima do Bolsonaro, ok? Mas hoje, Salles não é candidato e o PL está com Nunes. Bolsonaro, inclusive, fazendo a indicação de uma pessoa na vice que o Ricardo Nunes ainda não confirma, vai empurrar um pouquinho mais para perto das convenções, ok? Mas o PL de Valdemar da Costa Neto em São Paulo não tem legenda ainda para o Salles. Quem está no União Brasil e o Milton Leite, presidente da Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, o presidente municipal do União Brasil, está com Ricardo Nunes. Então, Kim não tem legenda. Kim não tem legenda, Salles não tem legenda. Esses dois partidos estão com o Nunes. Então, essas candidaturas não fragmentam ainda ninguém, porque ainda não tem legenda, se é que vai acontecer. Muita coisa vai passar debaixo dessa ponte até as convenções partidárias lá em julho. Porém, hoje, nessas condições que nós estamos analisando, esses dois não têm legenda. Quem tem legenda? Maria Helena, do Novo, mas não vai participar dos debates, por causa de uma questão partidária, tem menos exposição de tempo de TV, talvez tenha menos recursos para fazer campanha. Ainda não se viu uma aliança em torno do Novo. É um bom nome, uma mulher preparada, mas tem menos, vamos assim dizer, recursos financeiros, tempo de TV e exposição nos debates que vão ser super importantes aqui para a cidade de São Paulo. Tabata Amaral, acho que é o nome. Tem legenda no PSB, fez alguma propaganda aí com o Datena. Eu não acredito que o Datena vai ser vice. Já sei lá quantas eleições o Datena vai, não vai, nunca foi. Acho que vice da Tabata agora não vai ser, vai servir agora só para dar aquele apoio moral. Lá nas convenções ele não sai. E ela está sinalizando com o PSDB, querendo justamente esse voto de centro, esse voto que ora já pode ter sido uma centro-direita, uma centro-esquerda. Ela está ali querendo muito esse eleitorado. E a gente entrevistou o Ricardo Nunes aqui e uma coisa que o prefeito falou foi muito importante. Na eleição passada, que todo mundo fala que o PT ganhou aqui e tudo mais, e de fato ganhou, se você somar
os votos do Tarcísio no primeiro turno e os votos do Rodrigo, que era governador à época, no primeiro turno, dá mais de 500 mil de votos do que o candidato da esquerda aqui. E isso é importante. O que quer dizer? O centro e a direita somados, que é o que o Ricardo está querendo construir, o prefeito atual. Na capital, né? Na capital? Na capital, na cidade de São Paulo. Os votos que o Tarcísio de Freitas, governador, teve, e o Rodrigo Garcia, que era governador à época, somados esses dois, que é... Rodrigo Garcia era mais de centro, ok? PSDB, esse voto que a Tabata está querendo buscar. E o Tarcísio mais à direita, se somar esses dois, ganhou a eleição. Não ganhou a esquerda, ou seja, a capital não tem... Não me lembro quando a cidade de São Paulo elegeu o radical. Isso é verdade. Não, turno, é centro. Segundo turno sempre dá o centro. Mas eu digo o seguinte, Mônica, o Bolsonaro, você acha que se sentir desprezado, ele virá para o apoio de Ricardo Nunes ou não? Eu gostaria de fazer essa pergunta, sabe para quem? Você lembra do Conjunto Metrô, a Virginie, que era vocalista do Conjunto Metrô? Lembra, ela dizia, acho que ele não vem, não. Conjunto, você fala, é uma banda? Ele não vem. Conjunto é banda, eu chamo de conjunto, é banda. Desculpa. Agora se não sabe, fala o conjunto. Respeita nossos cabelos brancos. Não, nossa, eu tô falando que aqui ninguém me respeita, eu tô falando. Não, eu respeito demais, é só confundir, só queria entender o jogo. Então ela dizia, acho que ele não vem não, ou será que virá? O Salles, o Bolsonaro vem. O Bolsonaro vem? O Bolsonaro, ele precisa ocupar esse espaço. Agora, o que nós vimos, nós falamos do Salles sexta passada aqui no programa, comentando justamente que ele se manteve fiel e ele foi a público dizer que iria apoiar o candidato que Bolsonaro apoiasse. Então, apesar de ter havido um momento de estresse, ele se manifestou dizendo, estarei com o Bolsonaro, ele não rachou, e agora ele está colhendo os frutos desse posicionamento, porque hoje ele volta a ser uma possibilidade, ele não tem legenda ainda, mas ele volta a ser um nome que está sendo falado, porque se o Bolsonaro realmente quiser voltar a participar, é possível que o Bolsonaro volte a apoiar o Salles. E em termos de Tabata, eu não acredito que ela seja um nome que possa reunir a direita. A Tabata é de esquerda, é uma esquerda moderada, mas é esquerda, e não acredito que o eleitor de direita possa se identificar... Mas quem que lançou a Tabata? Quem lançou a Tabata? Peraí, não, calma aí. Quem que lançou a Tabata? Ela brigou com o PDT, porque ela foi liberal. Foi o Amoedo que lançou a Tabata? Não foi? Foi o Ciro lá atrás. Foi o Ciro, ela veio. Mas ela foi preparada pela Faria Lime. Dentro da esquerda... Ela foi preparada pela Faria Lime. Dentro do espectro ideológico da esquerda, a Tabata é a pessoa que está mais à direita. Ela é a mais liberal entre os esquerdas. Porém, para ser prefeito, você precisa... Não é uma eleição de deputado. É uma eleição que precisa ter uma grande maioria. Para ela ter o voto de todo o eleitorado da direita, ela precisa mexer ainda, se migrar muito. Eu concordo com você. Eu só queria lembrar um detalhe. Eu não estou nem falando ela ter o voto da direita, não. É a Tabata atrapalhar o Nunes. Porque hoje, olha só, se continuar como está hoje, o Nunes é o candidato da direita. Ele é de centro, mas é quem a direita vai acabar votando, porque a direita não vai no Boulos. Agora, se a Tabata cresce, agora no primeiro turno, e ela atrapalha o Nunes, e se ela vai ao segundo turno? Se ela vai ao segundo turno, ela está eleita. Sim. Vamos ouvir o Ozônio. Só uma coisa que eu acho, hein? Pode ser que eu esteja errado. Aliás, seria melhor que o Boulos. Ricardo Nunes, meu amigo, não esnoba o Jair Bolsonaro. Não é bom para você. Coalizão, todo mundo entende. Apoio, ninguém recusa. Tá certo? O Lula se aliou ao Maluf, sem problema nenhum. A política aceita essas coisas. O que não aceita o eleitor é o desprezo ao candidato dele. Não estou dizendo que você vai, eu estou comentando a possibilidade trazida aqui pela notícia. Azônio. Tem dois pontos, né? A questão do Ricardo Salles se manter fiel ao Bolsonaro, mas a primeira oportunidade que o Salles se pré-lançou, o presidente ainda... Eu lembro que estava passando no Morning, aqui no Morning ele estava falando uma entrevista direta, ele falava... As palavras do Bolsonaro foram o seguinte: Salles é um menino muito bom, mas ele não está preparado para ser gestor. E acho que o partido tende a apoiar Nunes. Ele falou isso... Bolsonaro falou isso aqui no Morning um dia. Eu escutei isso na rádio, eu falei assim, pronto, acabou com a possibilidade do Salles. Então, assim, e se ele vier dar apoio ao Salles, vai ficar, essa fala vai ser muito usada, entendeu? Porque ele descaracterizou, desqualificou praticamente o Salles. Mas também o vice-presidente Geraldo Alckmin falou tanto do Lula. Política tudo se acomoda na política, né? Até o corintiano senta com o palmeirense, se precisar.
A questão da Tabata, você vê que ela sentou até com algumas lideranças do próprio PT. E o PT, por sua vez, ele está descontente com essa de não ter uma chapa única. Vou te falar uma coisa, Ozoni. Eles estão meio descontentes. É que o PT, ele tem, dentro do PT, ele tem várias áreas lá dentro, né? São vários grupos. Então não é um massivo de assim, é a frente do, que nem tem no PSDB, o pessoal lá do Serra e o pessoal da Nova e tal. Não, tem 4, 5 pensamentos lá dentro, são correntes fortes, que era a corrente do presidente, uma mais antiga. Muitos desses mais radicais foram para o PSOL, naquela movimento da Lava Jato. Então o PT tem essa dissidência interna, assim, tanto quando saiu a questão do apoio para Dilma, a Marta tinham 3 mulheres, Marina Silva, Dilma e a Marta, que seriam uma das mulheres apoiadas pelo presidente, pelo Lula, para a reeleição. Ele descartou as 2, ficou a Dilma. Então o pessoal do grupo da Marta praticamente boicotou a eleição, assim, deu uma boicotada na questão da eleição da Dilma. Então pode ser que uma parte do fragmento do PT que esteja contra essa indicação do Boulos, pode ser que faça um apoio para a Tabata. Eu acho que a Tabata está indo, e lembrando que até como você colocou também, o Serra faz parte do grupo do FHC, que praticamente fizeram uma estratégia que eu acho que assim, foi até suja contra o Dória, para tirar o Dória praticamente da campanha. Fizeram com que o Dória saísse do cargo de governador, ficasse candidato a presidente e depois praticamente eles falaram que não teria como candidato próprio. Então praticamente que foi orquestrado Fernando Henrique e parte do grupo do Serra. Então estou mostrando isso como que eles têm um potencial muito forte de organização política, eles têm influência política e são grandes bons articuladores. Isso ela já falou até com o Kassab também, então a construção ainda eu acho que é assim, nós temos ainda um período, pelo menos agora, vai passar carnaval, depois vem as questões das aprovações que tem no Congresso, eu acho que a partir de julho, agosto, aí nós vamos começar a ter a disputa real da eleição e aí nós vamos começar a ter um desenho de cenário. Bom, você falou aí do pessoal do que fizeram uma sujeira com Dória, mas tá todo mundo já pedindo desculpa, tá tudo uma boa.